Hein? Tá. Rodrigo, você está fazendo uma pergunta sobre sistemas eleitorais. Então vamos rapidamente dizer, só existem 2 sistemas eleitorais, o que significa dizer como apurar para a representação política os votos dados pela cidadania. Um sistema é majoritário, o outro proporcional. E há o chamado misto, que é a junção dos dois, e que no mundo é conhecido, no mundo da ciência política, no mundo prático, como um sistema distrital misto, onde você usa, e aí a critério de cada país, uma definição de quantos candidatos serão eleitos por cada um desses sistemas, que vão conviver. No caso, por exemplo, concreto da Alemanha. A Alemanha é um sistema proporcional misto e é onde funciona, eu diria que quase de forma isolada no mundo, e é uma experiência que vem no pós-guerra. A Alemanha, do regime democrático anterior à experiência hitlerista, era do sistema proporcional República de Weimar. Uma das críticas a essa república era também ao sistema político que fez uma proliferação de partidos. Não tem nada disso. Essa é uma história que precisa ser mais bem contada. A República de Weimar deixou de existir por conta do mundo em que as reparações de guerra à Alemanha inviabilizaram qualquer possibilidade democrática. E lá na Alemanha, como também em outros países, a democracia, naquela oportunidade, não tinha nenhuma simpatia, não tinha nenhuma adesão, não havia da parte de nenhuma sociedade organizada a ideia de que a democracia deveria ser uma conquista e deveria ser consolidada e mantida. Ao contrário, a ideia da ditadura era uma coisa muito forte, um período de ascensão de movimentos antidemocráticos, o fascismo e o nazismo, nas suas principais expressões. Também, esses 2 sistemas e a junção algo que se diria eclético, a junção desses 2 formando o chamado sistema distrital misto. É uma escolha que você tem que fazer. Nós vamos preferir que você tenha maiorias mais consolidadas ou você ter numa sociedade uma melhor representação, inclusive de minorias, do seu pluralismo político. Os sistemas são adaptados ou podem exercer funções com vistas a esses 2 objetivos. Se você quer maiorias que sejam mais estáveis, você faz uma escolha pelo sistema majoritário. Nada mais estável, por exemplo, do que a Inglaterra e a Commonwealth, ou seja, os países ligados à Inglaterra, todos eles com o sistema do distrital puro, onde você só tem o sistema majoritário. Você tem os distritos eleitorais e o majoritário naquele distrito é o parlamentar eleito. Você pode ter, por hipótese, claro, mas é uma hipótese possível, é factível, você pode ter um partido que seja até o mais votado e não ter um deputado, porque ele pode ser segundo em todo o país. E sendo segundo em todos os distritos do país, ele não elege nenhum deputado, embora no número de votos esse partido possa ser o majoritário naquele país. Então isso do ponto de vista teórico, e é verdadeiro. Por quê? Porque você só tem a representação majoritária. Os votos minoritários, esses são perdidos. Por quê? Porque a representação daquele distrito vai apenas para aquele que recebeu a maioria. Os da minoria são votos perdidos. Agora, se você quer uma representação política mais pluralista, inclusive das minorias de determinado país, de determinada sociedade, o sistema proporcional pode garantir isso. Olha, esse sistema puro, distrital puro, sistema majoritário, evidentemente é desaconselhável. Isso é você condenar as minorias. Eu diria até que não é a boa democracia, porque a democracia não é só das maiorias. Muita gente até diz que democracia é respeito às minorias. O sistema proporcional garante maior respeito às minorias, até porque ele garante representatividade pela proporcionalidade. Esse é o sistema brasileiro. Você pode aí fazer, talvez, uma opção que os tucanos estão caminhando para ela. Fernando Henrique Cardoso é adepto disso há muito tempo, é um debate, que é o chamado sistema distrital misto, é a junção dos 2. E como proposta muito concreta,
que em cada colégio eleitoral, né, você elege a metade dos deputados pelo sistema majoritário, você divide o colégio eleitoral. Vamos dar um exemplo. Pernambuco, são 26 parlamentares federais. Você divide pela metade e essa metade, 13 deputados, serão eleitos por 13 distritos eleitorais, e aí você divide o estado de Pernambuco em 13 distritos eleitorais, mais ou menos igualitários do ponto de vista do número de eleitores, para que você dê uma representatividade mais igualitária. Esses 13 elegem 13 deputados pelo sistema majoritário. E os outros 13 deputados, para formar a bancada de 26 federais que Pernambuco tem direito, os outros serão eleitos por um sistema proporcional, que é um segundo voto que você, no seu distrito, dá, como se você fosse votar prefeito e vereador. Você vota no deputado majoritário e vota na lista partidária. E aí o partido vai indicar, numa lista pré-ordenada, quais serão os candidatos que, eleito um deputado no sistema proporcional, será aquele que vai exercer o mandato. Esse é o sistema proporcional. E mais, você define o número de candidatos de cada partido por um quociente eleitoral do sistema proporcional. É um sistema meio complexo, mas é um sistema que atende, por exemplo, muito a sua preocupação de aproximação do candidato com o eleitor, no caso do distrito, do sistema majoritário, e ao mesmo tempo garante uma representação que, eu lhe digo, é importante para países, e particularmente países como o Brasil. Para todos os países, você ter as representações que sejam nacionais, que não sejam representantes de um determinado distrito, aonde a pressão pelas questões locais vai ser muito forte, e ele vai trazer essas questões como questões básicas do seu mandato na Câmara Federal. E quem vai discutir as grandes questões nacionais, que não são apenas vinculadas a um determinado distrito, de um determinado estado, por mais importante que seja esse distrito ou seja esse estado, ou menos importante, e tem a importância das suas questões locais, quem vai discutir questões nacionais e até internacionais, senão as grandes lideranças que não têm essa expressão e podem não ter a expressão local, mas têm expressão nacional e até internacional. Então, talvez pensar no sistema distrital misto seja evitar a distorção que, claro, o sistema puro, majoritário, provoca, absurdo, antidemocrático, e também uma certa dispersão do ponto de vista de formações de maiorias mais homogêneas, mais permanentes e de maior estabilidade do ponto de vista da política, que o sistema proporcional, em alguns momentos, pode não oferecer. Então, dizer a vocês, esses são os dados aí. Eu, apenas para não fugir, eu diria a você que sou adepto do sistema proporcional, mas admito discutir o sistema misto, o distrital misto.